Sejam muito bem-vindos ao Psicologia Falada e hoje nós estamos aqui com Maria Camila Moura, psicóloga, escritora e pesquisadora, para falar sobre um tema extremamente atual: morte e luto. Maria Camila, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É uma imensa satisfação ter essa oportunidade de conversar contigo sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, espero que a gente tenha um papo muito frutífero. Apesar de ser um tema que muitas pessoas consideram aversivo e pesado, creio que a gente pode sair daqui com reflexões para tornar esse tema mais palatável para aqueles que distanciam tanto, né? Muito bem. Eu queria abrir essa nossa conversa trazendo uma fábula tibetana que diz que uma mãe, ao ver seu filho falecer, ela levou o corpo e colocou lá aos pés de um monge e ela pediu auxílio, pediu socorro. E a resposta que ele deu a ela foi: vá de volta à aldeia e procure me trazer uma semente de mostarda de uma árvore que foi crescida numa casa onde jamais ocorreu alguma perda. E a mãe saiu ali cheia de esperança, né? E ela foi e entrou em todas as casas da aldeia. E a resposta que ela sempre recebia era: aqui a gente já perdeu alguém, aqui a gente perdeu um bebê, aqui a gente perdeu um idoso, aqui. E depois que ela visitou todas as casas, ela se deu conta, voltou lá pro mosteiro e ela disse ao monge: a dor da morte me cegou ao ponto de que eu achei que eu era a única pessoa que tinha Hum. sofrido nas mãos dela. E aí a morte é esse absurdo, né, que atinge a todos igualmente. Eu queria que a gente fizesse um percurso de onde é que vem essa história da morte. Ok, vamos lá. Achei legal você falando, porque só um comentário sobre a fábula rapidamente, né? Porque quando ela chega e fala da universalidade da morte, que realmente isso a gente esquece bastante. A gente acha que acontece comigo, no meu universo, com ninguém. E aí tem um livro que é o do José Saramago, As Intermitências da Morte, que ele começa de uma maneira muito icônica, que a primeira frase dele é: no dia seguinte ninguém morreu. Então, eu sei que no nosso universo particular, cada morte é uma rasga, né? Uma dor que rasga. Mas quando ele coloca de uma maneira universal, no dia seguinte ninguém morrer, e ele vai colocando, por exemplo, os desdobramentos dessa não morte, é incrível como a gente vê que no cotidiano a gente se esquece que a morte faz parte da vida, né? O ciclo da vida inclui a morte, sendo que a gente vive de uma maneira um pouco a lá Ivan Ilitch, né, como o personagem do Tolstói, esquecendo e se distraindo o tempo inteiro e negando que a morte faz parte desse ciclo. Mas, como diria o Montaigne, que é uma frase que eu gosto muito dele, que ele vai dizer que filosofar é aprender a morrer. Então, a gente Verdade. normalmente fala filosofar para poder viver, mas na verdade, esse filosofar é aprender a morrer porque eu tenho, para eu viver bem, eu também tenho que aprender a morrer. Né? E isso acontece, lidar com essas dores das perdas e tudo mais, porque se isso não existisse, seria algo muito diferente, né? Como o Saramago coloca nesse livro dele, como é que ficaria as instituições, como é que ficaria, por exemplo, no nosso caso, Brasil, nós somos em sua maioria, né, cristãos, católicos e evangélicos, então a questão não existiria certas religiões como a cristã, porque para ter ressurreição tem que ter morte, né? Então não teria. Existe uma série de questões aí envolvidas, né? E a morte é uma coisa, como a sua pergunta foi como é que começa, né? Morte sempre existiu. Agora, o que a gente vai diferenciar ao longo da história, né? É realmente as representações da morte e como a gente lida com essa morte, né? Que é o que a gente pode falar ao longo do nosso episódio. Então, por exemplo, representação da morte, se a gente hoje, uma coisa que eu sempre, né, para alguns alunos, quando a gente toca no tema, se a morte não tem um rosto, ela não tem uma cara, é algo abstrato. Mas se a gente desenhar, né, uma pessoa, uma capa preta com a máscara, estilo aquela É, máscara do pânico, colocar no desenho, as pessoas entendem que aquela figura representa a morte. Mas como? Diz, quer falar? é interessante, o médico antigamente ele vinha, não é, com aquela. Sim, Então ele perfeito. usava aquela máscara e quando ele chegava na casa, não era o médico, era a morte. Não tinha E, mais jeito, né? A figura do médico era a morte.
Exatamente. Então, assim, as representações da morte vão mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, essa que a gente usa muito na atualidade remete realmente, né, aos médicos ali da época da peste bubônica, né, no século XVI, em que eles se vestiam ali com aquela capa preta e existia uma máscara, né, com um bico para colocar as ervas ali, para eles, né, respirarem as ervas. E as pessoas só iam visitar o enfermo realmente quando não tinha mais jeito. Então, aquele médico chegando e não tinha muitos métodos de tratamentos eficazes para uma peste. Imagina só, Covid, o que é que aconteceu? Imagina a peste bubônica no século XVI. Então era sinal de morte. Mas ao longo da história tiveram outras, né? Tem, por exemplo, na mitologia grega, a gente vai. E aí não vale nem a pena a gente adentrar muito agora, mas na mitologia grega, por causa da questão, quem se interessa depois, procura a história de Cronos com H e Cronos sem H, né? Então, assim, vai ter uma foice, porque era o deus da agricultura, depois a gente vai falar de deus de tempo, a gente vai ter, sei lá, né, em representações muito antigas, como de a representação egípcia, né, de Anubis, que vai ser uma espécie de chacal, como se fosse como um bastão. Então, ao longo da história, existem diferentes representações da morte. Como a gente lida também existem diferentes maneiras, e isso vai depender do nosso momento histórico, mas fato, a humanidade, de um modo geral, que os estudos antropológicos vão apontar, é que a gente precisa. A morte é tão absurda, é uma coisa que eu não faço a menor ideia do que acontece depois. Eu posso ter minhas crenças, né? Um acredita em ressurreição, o outro acredita em reencarnação, o outro acredita que vira pó, o outro acredita que, enfim. Então a gente pode ter nossas crenças, mas nunca ninguém chegou e disse: olha, está provado e a gente pode replicar cientificamente que a morte será dessa maneira. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos com as nossas fabulações desde tempos primeiros, né? Então, a gente precisa para não ficar sem uma figura, a gente cria essas imagens, seja de um chacal, seja da pessoa com a capa preta, seja da pessoa com a foice, com a galdanha, e a gente vai tentando atribuir, deixar a morte menos absurda do que ela é, né? Eu lembro que no congresso, que eu te conheci Sim. lá na palestra do congresso, teve uma hora que você perguntou o que é a morte? E foi o silêncio absoluto no auditório. E eu me Uhum, lembro que eu disse até assim: a morte é o que não pode ser imaginado. É o que não tem uhum, imagem, é o que não tem som, é o que não tem nada, é o absurdo total. perfeito, Essa é a ideia da morte, né? perfeito. E, E e acho que é aí por isso que é tão amedrontador, não é? exatamente, a morte é um absurdo, é por isso que é o Alberto Camus que vai dizer que diante de um absurdo a gente dá um salto de fé no sentido de eu tenho fé em algo porque eu posso acreditar que é reencarnação, ressurreição ou vira o pó, mas não tem comprovação. Então é mera fé no que quer que seja. Então, diante do absurdo, surgem os saltos de fé. E aí, cada tempo histórico vai dar mais para um lado do que para outro, enfim. Mas realmente é muito difícil de definir a morte. Se a gente for para a biologia, a gente vai ter, não, excesso, metabolismo, as células vão lá se deteriorando, mas a nível, e a nossa ciência, a psicologia, é uma ciência de fronteira. Nós lidamos com a parte filosófica, com a parte sociológica, com a parte realmente biológica. Então, nessa ciência de fronteira, uma definição meramente biológica, então que morte é ausência de vida, não satisfaz, né? Então, a morte, ela é um absurdo, digamos Um assim, né? absurdo, é É, verdade. Eu até estava vendo uma citação do Nietzsche que ele diz assim que é muito duro morrer e que para ele o único benefício daqueles que já morreram é não morrer de novo. Então sim, você vê que é sim. um negócio tão absurdo que eu não consigo nem Nietzsche conseguiu Hum, dizer algo a mais do que isso, né? No sentido de, sim. de, de, de de dizer assim, é melhor eu não pensar muito sobre isso, ó, porque Hum. o único benefício seria não morrer de novo. Ó, mas aí, por exemplo, eu acho super interessante a perspectiva de Nietzsche, e talvez, né, concorde na minha limitação mesmo, assim, imaginativa, mas a gente sabe que existem pessoas, até pessoas consideradas santas, sei lá, Santa Faustina, em que, Isso. de repente, a morte ela vem como uma esperança, né? Esperança de estar porque a pessoa acredita tanto em algo, em outro algo que não aqui, que a pessoa tem essa aspiração pela morte. Então, a morte vem como uma salvação. E até mesmo na mitologia grega, quando a gente pensa na figura de Thanatos, ele pode ter uma representação cruel, que é aquela pessoa que, né, que vai te tirar daqui, mas ele vem também com uma benevolência, te tira do sofrimento daqui. Então, a É morte tem essa verdade. parte dupla, né, assim, e é a morte que atribui sentido à vida, no final das contas, né? É verdade. Tem essa questão
que tu falou agora, eu estava pensando no modelo de sociedade que a gente tem, que o doente ele fica escondido no hospital, que o idoso ele fica no asilo, e parece que a sociedade contemporânea ela criou uma espécie de pânico em relação à morte, Sim, né? sim, Eu tô deixando todo qualquer menção à morte, ela já me deixa todo mundo em pânico, né? Vamos ser sempre jovens, deixa os velhos para lá, os doentes ali escondidos e tudo, e parece que isso é uma coisa desse nosso momento histórico, né? sim. Pensar a É, morte assim. é por aí, né? Tem uma pesquisa, se eu salvo engano, é do Sindicato das Funerárias e dos Crematórios, salvo engano, em que vai mostrar que mais de 70%, acho que são 75% dos brasileiros, que eles não conversam sobre a morte, porque é realmente um tabu. E isso diz sim de um momento histórico, porque antigamente, você querendo ou não, você tinha que lidar com a morte no sentido de que, até mesmo vamos pensar em parte burocrática, o funeral era na casa, então Era tinha que na ficar bem em casa. casa, eram dias de funeral esperando as pessoas, né, os parentes distantes chegarem e tudo mais. E hoje em dia é tudo muito asséptico, então o funeral não vai ser na sua casa, vai ser ali naquele momento, dia seguinte enterro, pronto, acabou. O adoecimento também normalmente não é em casa. Antes as pessoas adoeciam em casa, padeciam em casa. Hoje é rara até a escolha das pessoas, né, que em algum tipo de adoecimento que escolhem, não, quero ter meus cuidados finais em casa. Muitos ficam no hospital até uma tentativa, assim, às vezes a pessoa sabe que não dá mais e fica ali até a última gota e há um distanciamento mesmo da morte. E aí na nossa sociedade, em que todo mundo é uma sociedade utilitarista, é uma sociedade de alta performance, é uma sociedade que seus valores, né, são estéticos e competitivos e performáticos. Então, um corpo que não é útil, o corpo de um adoecido, né, ou o corpo morto, gera uma ojeriza geral, né? Então, tem esse distanciamento sim, mas que nem sempre foi assim. Quando a gente pensa sei lá, em Idade Média, no início, na Alta Idade Média, né, por exemplo, não tinha nem caixão. Na Baixa Idade Média que a gente vai pensar, eram valas, né? As pessoas só te colocavam lá, depois começa a colocar mortalha, colocar em caixas de madeira, e vem o caixão, então vem os ritos depois, ali no século XIX, e até a gente ter hoje essa coisa que é bem distante, mesmo que não é algo do cotidiano das pessoas. É verdade. Eu tive a oportunidade de estagiar durante minha graduação, né, na oncologia de um hospital. Hum, E o que me chamou a atenção relativo a essa questão da morte é como a morte tinha um significado tão diferente para cada pessoa dentro de sim, sabe, tinha gente que pensava em morrer do ponto de vista de ser aniquilado, sim, de deixar de existir. Tinha gente sim, que dizia, eu tenho medo de morrer porque se eu morrer eu vou ficar num lugar escuro sozinho. De sim, verdade. Então a visão de morte muito diferente de uma pessoa para outra e ao mesmo tempo a sociedade que a gente vive tratando isso como se fosse igual. Não, você é idoso, uhum, eu vou lhe esconder ali. Os ritos sim, fúnebres agora vão ser muito rápidos, né? sim, A sim, ficar idoso, a gente vai tratar tudo com estética, com tudo, e se não der mais para tratar com estética, a gente vai lhe esconder. Então, sim, uma vivência que, muito embora ela seja universal, morrer, mas que ela tem um significado tão íntimo, tão personalíssimo, e aí a sim, gente tenta enlatar todo mundo no mesmo modelo, e eu acho que isso, de certa forma, vai gerando cada vez mais sofrimento sim. com essa experiência do morrer, Não, da sem dúvida. perda. Nos últimos anos, o pessoal já que você também trabalhou em questões, né, da oncologia, inclusive uma pós que eu tenho é psico-oncologia, é um trabalho muito bonito, né, quando realmente é bem feito, e passei por essa experiência pessoalmente, né, tive um câncer em 2015, 14, 2015, então quando a gente olha, por exemplo, para essa questão, a gente vai vendo que a morte e o morrer têm os significados históricos, mas eles têm os significados subjetivos, né? Cada pessoa ali vai passar por um tipo de. Isso. Cada pessoa vai ter uma crença durante a vida. Então, tem gente que vai ser educada, mas vamos pensar na parte, né? Já que a gente citou religião, tem gente que vai ter mais uma educação mais prateísta, outra uma educação encarnacionista, outra uma educação em que vá para ritos de ressurreição. Então, o que ela pensa no pós-morte é uma construção de uma vida inteira. Então não sou eu que agora chegando e vai, não, vai dar, não, vai, você vai morrer, vai dar no céu. Não, às vezes o que vai, mas agora o que a gente sabe muito, que independente da religião, independente da crença pessoal, que uma vida com sentido realmente faz com que esse morrer seja muito mais palatável, né?
O que o pessoal, tanto que as equipes de cuidados paliativos, né, quando foi o que a gente estava começando a falar, eles trabalham muito com essa questão, não é só do sentido da morte, né, aliviar naquele momento, mas também o sentido da vida. Enquanto eu estiver vida, então eu vou atribuir sentido, ainda que seja nessa rotina de hospital. Eu vou atribuir sentido à minha vida, ainda que seja nesse meu microcosmos agora, que não é como outrora, né, é bem mais restrito, quando é no caso de adoecimento, mas que eu posso fazer algo aqui. Então, quando a gente diz que a morte atribui sentido à vida, a gente está o tempo todo com a ideia de morte suspensa, a gente não lembra que vai morrer. Mas se a gente lembrasse, talvez as nossas escolhas fossem diferentes, talvez os nossos caminhos fossem diferentes. Eu gosto muito do Tolstói, né? E ele fala que ele é uma pessoa que já teve ideações suicidas e tudo mais, e ele reflete muito sobre a morte. Até tem um livrinho que eu até separei aqui antes da gente conversar, Ah, que ontem eu dei uma aula e falei sobre esse livro, que é uma confissão do Tolstói, autobiográfico, e ele vai falar como ele vai pensar na morte atribuindo sentido à vida dele, porque o que é que se a gente lembrasse que a morte existe, muitas das nossas perguntas, elas seriam respondidas mais facilmente. Então, por exemplo, as minhas escolhas, elas teriam algo norteador, porque se a gente para pensar que a morte ela vai varrer tudo, tudo na nossa vida vai ser varrido pela morte, mas que é, de repente, se eu faço algo com sentido, se às vezes eu deixo um legado, se às vezes eu deixo uma lembrança boa a alguém, isso vai mudar. Aí eu posso ler para ti aqui uma passagenzinha que eu li ontem na aula, que eu estava dando pode, aula ontem sobre com Ana certeza. Karenina, né? Ah, Aí teve uma parte lá que lembrou esse livro, eu trouxe para o pessoal, mas olha que lindo que ele vai falar. Isso aqui é autobiográfico, né? Ele dizendo: minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade me levou à beira do suicídio, era mais simples que se abriga na alma de todos os homens, desde a criança, tola até o velho sábio. Uma pergunta sem a qual a vida é impossível e como eu estava comprovando ali na prática. A pergunta consiste nisso. O que vai ser daquilo que eu faço hoje, daquilo que vou fazer amanhã, o que vai ser de toda a minha vida? Dita de outra maneira, a pergunta seria a seguinte: para que devo viver? Para que desejar algo? Para que fazer algo? Ainda de outra maneira, é possível expressar a pergunta assim: existe em minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte que me aguarda de modo inevitável? Então, quando eu penso que, ok, a morte vai chegar e tem algo aqui que a morte não ia varrer, às vezes eu conduzo a minha vida de outra maneira, né? Mas para conduzir a minha vida, eu tenho que lembrar que a morte vai varrer alguma coisa aqui, né? é verdade. Isso aí me lembra que a gente estava falando da parte do paciente oncológico e do papel da religião, né? E eu me Sim, lembrei agora que Lacan diz que só a religião, Lacan não dá aqueles seminários, né? E sendo questionado o papel da psicanálise. E aí, como se a psicanálise fosse trazer respostas para todas as questões. E aí Lacan vai e diz assim, que só a religião é a única força capaz de trazer essas respostas, porque ela trabalha com a fé. Ela trabalha sim, com a sim, fé, né? Então, a psicologia, ela não vem nesse momento para falar de morte, para trazer respostas, mas ela vem para falar disso, né? Qual é a relação? Eu estou vivo, e se a morte vai varrer tudo, então como é que eu devo viver? Né? sim, sim. Mais no sentido de reflexão. É muito Sim. interessante. Agora, E o que você aí, falou, Rafael, perdão de interromper, mas eu me lembrei, por exemplo, que realmente as religiões elas tendem a dar mais certezas, mas, por exemplo, existe até, assim, existem revisões sobre algumas religiões, e múltiplas interpretações sobre cada um, obviamente. E a Carla Madeira, ela tem um livro que eu adoro, né? Tive a oportunidade de conversar com ela sobre esse livro esse ano ainda, que é um livro chamado Tudo é Rio. E no Tudo é Rio tem um determinado ponto que uma personagem, a Aurora, escreve uma carta para sua filha que estava em extremo sofrimento. E nessa carta ela fala muitas coisas bonitas e ela chega a falar sobre Deus. E ela fala, e eu acho muito linda a definição dela de Deus. Ela vai dizer que Deus não é um lugar de certeza. Sendo que a gente que, né, insiste em achar que é, né? E a gente pede, ela falando que a gente pede seu menor sentido para Deus para não sofrer, mas pedir para não sofrer é como pedir para voar, né? Então, é, isso diz mais da gente do que de Deus, né? Digamos assim. Deus, é Então, aí verdade. ela, nessa carta, ela fala, olha, o que eu peço, né? E peço para que você reze, peça para dar conta, né? Que a parte boa seja maior que a parte ruim, né? Peça para dar conta. E eu espero que realmente a parte boa acabe sendo maior do que a parte ruim, né? Realmente, eu acho que a psicologia ela vem, de certa maneira,
não para ensinar a gente como viver uma vida sem sofrimento, mas Sim, para viver melhor com os sofrimentos que a gente sim, tem que passar, que são perfeito. inerentes à nossa existência, né? Eu tenho um amigo que ele diz até assim, que a gente fica discutindo, né? Ele é da Gestalt terapia, eu estou indo para psicanálise, ele fica dizendo assim: "Ah, você faz análise para aprender a sofrer de uma maneira diferente". Ah, sim, é, Mas na verdade, o sofrimento ele está aí, né? A morte está aí, os sofrimentos estão aí e cada um vai se sim, apropriar dos recursos que tiver ao seu dispor para atravessar aquele sofrimento de maneira sim, melhor, né? sim, sim, E sem aí dúvida. assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do luto. A gente já passou aqui Claro. por a morte, né? E a psicologia ela fala um pouco da morte, mas ela se ocupa muito mais do luto, vamos dizer assim, né? De quem fica, vamos dizer, quem Sim. fica. E aí a gente tem algumas teorias aí, né? Da Elizabeth, das fases do luto, e isso já é aí, já tem algumas décadas que o livro foi escrito, Uhum. e de certa maneira eu ainda vejo hoje em dia muita gente ficando muito preso nessa coisa das fases do luto, como se o ser humano fosse bem programadinho, né, para passar por aquilo ali. E na prática, quando a gente vai atender os pacientes, ou mesmo na nossa vivência com um familiar, com alguém perto, a gente vê que o luto não é assim tão redondinho, né? Perfeito, perfeito. Ó, eu gosto muito de pensar, né, sobre, tecendo alguns pensamentos aqui sobre a tua fala. Primeiro que a gente costuma falar luto, né, mas são lutos e lutos completamente diferentes, porque a maneira de viver um luto depende de tantas variáveis, Rafael. Tem, por exemplo, a questão da idade da pessoa. Uma coisa é uma pessoa de 98 anos falecer, outra coisa é uma criança de 3 aninhos falecer, né, o tipo de relação que a gente tem com aquela pessoa. Se são, às vezes, é uma relação próxima, mas um pouco ambivalente, né, um pouco mal resolvida, e às vezes isso dói muito mais porque pode incutir o sentimento de culpa, né, a atribuição do significado dessa perda, como é que, o que na minha formação eu fui pensando do que significa perder algo. Para algumas pessoas é ok, é um processo da vida, para outras pessoas é realmente algo muito rasgante, né, depende também dos meus recursos de enfrentamento. Então, recurso de enfrentamento, a minha personalidade, né, pensando ali na teoria do Big Five, eu tenho neuroticismo alto ou não, como é que eu lido com isso, a minha saúde mental, a minha necessidade de controle. Também a gente tem questões de fundamentos sociais, culturais. Eu tenho religião, não tenho? Como é que aconteceu, assim, como é que a minha sociedade lida com essa perda ou não de um modo geral? Mas de um modo geral, né, antes de ir para Elizabeth, o luto a gente pode pensar sempre como um processo dual, ou seja, dual porque existe uma questão, né, da vivência da perda, mas da adaptação de viver com essa perda. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou em dor por essa perda, eu estou seguindo um dia, né? Eu estou reformulando a minha rotina sem essa pessoa querida, eu estou ocupando esses espaços, então assim, tem sempre essa questão dual acontecendo, ao mesmo tempo que eu estou em luto, mas eu estou também lidando com a parte burocrática. Enfim, né? Tem muitas variáveis, então é um processo dual, é um processo cultural não normativo, então não existe uma norma clara que vai ser assim, por isso que a gente fala são lutos, né? Inclusive tem vários tipos de lutos. A gente pensa, tem traumático, luto traumático, coletivo, gestacional, luto antecipatório, luto não reconhecido, luto ausente, luto de suicídio, enfim, tem mil possibilidades de luto. E a gente também vai pensar que o luto, justamente como tem muitos lutos, ele não é, ele é cultural, ele não é normativo. Não posso dizer que todo luto vai ser assim. A Elizabeth Kubler-Ross, que você citou, ela escreve sobre a morte e o morrer ali em 1969, né? Tem muito tempo. Então, merece um reconhecimento histórico por ser ela que abriu o debate, né? Então, ela fala de fase de luto, né? Negação, raiva, barganha, tristeza, aceitação. Porém, ela mesma, a posteriori, eu não vou lembrar quantos anos depois, mas vale aí a pesquisa, quem sabe alguma nota aí de rodapé, ela mesma vai falar que ela recebeu muitas críticas posteriormente, porque a vida não é em etapas, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E diante das críticas, ela mesma fala que ela não quer que a teoria dela seja lida de uma forma tão sistemática, no sentido de primeira a negação, segunda a raiva, terceira a barganha, quarta a tristeza, quinta a aceitação. Não, é simplesmente uma sistematização
para a pessoa entender que essas fases ocorrem, né? E na pesquisa dela deu mais nessa ordem, mas assim, é algo. Mas depois a gente vai ter o Bowlby também falando sobre luto, que a Elizabeth, ela ficou muito marcada por ser mesmo uma precursora, né, de falar sobre luto. Mas a gente tem a teoria do Bowlby, que é na década de 90. A gente tem também a teoria do Vorden, que já é de 2000, 2000 e tanto, né? Que não vai falar tanto de fases, como o Bowlby fala, de entorpecimento, anseio, desorganização, né? E a reorganização. Mas o Vorden, ele vai falar mais das tarefas, como se fosse assim, quais são as tarefas que a pessoa vivencia. Então, a primeira tarefa, tenho que aceitar essa realidade. Então, quando a pessoa morre, todos nós temos que aceitar. E a gente está falando aqui de luto de morte, mas também poderia ser um luto simbólico, né? Então, Sim, já que o luto remete a essa perda significativa, né? Então, eu tenho que aceitar esse divórcio, eu tenho que aceitar esse diagnóstico, eu tenho que aceitar que essa pessoa morreu. Depois, eu tenho que vivenciar a minha tarefa de vivenciar o pesar. Depois, a minha tarefa de me ajustar à sociedade, à minha rotina dessa pessoa. Então, são muitas possibilidades de pensar sobre o luto, né? E a psicologia, ela também se dedica muito, e eu acho que isso é até curioso, porque se a gente se dedicasse a falar mais da morte, talvez os lutos fossem melhor elaborados, né? Mas a é, psicologia ela acaba lidando mais com os lutos, e isso também porque muitos lutos, né? Tá até o debate por causa da questão do luto prolongado, né? Que entra aí sim, no, como diagnóstico, né? o Porque DSM. entra no CID-11, né? Primeiramente no RT do DSM, né? Porque o luto ele pode facilmente ser confundido com um episódio depressivo maior. Então, antes se falava de Isso, critérios dessas diferenciações, né? Então, por exemplo, no luto, a questão de afeto fica mais. No episódio depressivo, o afeto é mais constante, né? Aquela tristeza, apatia. No luto, a gente vai ter mais ondas, né? No luto, por exemplo, a gente pode ter muitos pensamentos distorcidos, mas em relação à pessoa que se foi. Então, eu poderia. A ditadura do deveria. Eu deveria ter feito mais, eu poderia ter. No episódio depressivo maior, essas distorções vêm de modo mais generalizada, né? A autoestima, por exemplo, uma pessoa de luto, ela pode vir muito, assim, a pessoa pode ter pensamentos muito autodepreciativos, mas em relação, né, à sua conduta diante do falecido. Mas no episódio depressivo maior, essa autodepreciação parece ser muito mais geral, né? A questão de pensar na morte, no luto, a pessoa pode pensar na morte, sim, até mesmo mas no sentido de se unir àquele ente querido que se foi, ou porque, né, não, ele tá lá, eu quero me reencontrar. Aqui no episódio da Princípio Maior, é mesmo um pouco de essa vida não tem mais sentido, é mesmo um pouco a solução para a minha dor, né? Então, em resumo da obra que eu tô falando é demais aqui, quando a gente pensar em luto, a gente vai pensar que ele tem efeitos, né? Cognitivos, ele vai ter efeitos emocionais, vai ter efeitos físicos, vai ter efeitos também sociais, obviamente, e espirituais, né? Tanto que algumas pessoas até falam que nós não somos biopsicossociais, mas que nós somos biopsicossociais espirituais, porque é algo espirituais. muito forte na nossa cultura, né? Então, algumas pessoas de luto, o efeito vai ser mais cognitivo, elas vão ficar mais em confusão mental, vai ter uma falta não consegue se concentrar, fica mesmo em fabulações, em negações. Para algumas pessoas vai ser mais realmente aquele efeito, vai ser mais emocional. Então, essa pessoa ela vai estar mais irritadiça, essa pessoa vai estar mais, às vezes, no tristeza, ela pode estar no entorpecimento, mas então, como se o efeito fosse mais. Nós podemos ter todos, mas pode ser mais emocional. Outra pessoa pode estar em luto e o efeito ser sobretudo físico. Essa pessoa, de repente, tem uma alteração tremenda de apetite, comendo demais, compulsivamente, ou não comendo nada, tendo É insônias, ou verdade. tendo, né, ou dormindo o dia inteiro. Outra pessoa pode ter um efeito marcado social. Essa pessoa, de repente, ela se isola do mundo, ela não quer ver ninguém, ela tem ali a identidade dela com o mundo mudou. Outra pessoa pode ter um efeito espiritual, seja de perder muito essa conexão com o transcendente, ou de se agarrar de uma maneira tão forte na fé, a ponto sabe, de prejudicar outras esferas da vida e tudo mais. Então, Sim. a gente tem que identificar no nosso paciente sempre onde esse luto atua mais. No cognitivo, no emocional, no físico, no social, ou no lado espiritual, para daí a gente fazer a nossa atuação, né? Eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe para nós da psicologia, o que tu falou bem no comecinho, tu disse assim, eu acho que a psicologia se ocupou pouco de falar sobre a morte, falou muito Hum, mais sobre o luto, né, e se ocupou pouco
em falar sobre a morte. E aí a morte veio num formato de avalanche. sim, E sim, cada paciente é uma história diferente, é, cada paciente vive de uma maneira diferente, e eu acho que isso deixa uma lição muito grande para a psicologia, que a gente tem que entender melhor. Essa morte sim, tem, né, que elaborar melhores sim, recursos dentro de qual seja a abordagem para ajudar aquele paciente, sim. porque até hoje a gente ainda tá percebendo desdobramentos nunca vistos antes, né, na Uhum, história da psicologia dessa questão sim, da morte, como ela chegou, né? Não foi uma guerra, não era nação contra nação, não sim. era o bem contra o mal, não era, enfim, foi todo mundo, Sim, quantas né? pessoas dentro de casa, né, que tiveram o privilégio de ficar dentro de casa, em isolamento, enfim, que querendo ou não, nosso país foi privilégio, que muitas pessoas tiveram que trabalhar fora e tudo mais, e mesmo essas pessoas dentro de casa, essa questão da morte rondar, né, e de um desespero, porque a pandemia, porque ela reúne um luto intenso, porque muitas pessoas morreram, e o ter que lidar com a possibilidade da minha própria morte. Então, existem mortes e mortes pacificadas. Exemplo que eu te dei, por exemplo, do Tolstói, na vida pessoal dele, em determinado ponto de crise, ele começa a pensar, então, pera, a morte vai varrer tudo, a morte existe, então o que é que eu estou fazendo na minha vida? E aí vai então fazer algo que tenha sentido para ele. Mas a maioria das pessoas, elas vivem um pouco como Ivan Illich, né, do livro A Morte de Ivan Illich. Vivem uma É vida, verdade. né, de distrações, de futilidades supérfluas, uma grande coisa, receber aplauso, receber não sei o quê, mas que não tem sentido, que quando chega a possibilidade de morte, sai tudo. E aí você, por exemplo, que citou a questão da oncologia, você deve ter visto pacientes em cuidados paliativos e tudo mais, quando a gente vê, né, assim, a cara da medusa, quando a gente está diante dessa possibilidade de morte, é muito comum pessoas que passaram por, às vezes, acidentes, por adoecimentos graves, enfim, essa questão de uma reformulação, né, do sentido da vida, uma tentativa de Sim. não perder tempo, uma tentativa de atribuir um sentido ao cotidiano. Um autor que eu gosto demais, né, tem até um monte de leitura dirigida dele, ele tem o Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov no YouTube de graça, para quem quiser acessar, que é o Dostoiévski, né, o Dostoiévski ele passou por uma experiência de quase morte muito interessante. Ele não vou me estender aqui, mas ele foi preso político, e ele foi condenado à morte. E ele já estava diante do pelotão de fuzilamento, e diante desse pelotão de fuzilamento leram a sentença de morte dele, né? Porque ele estava lá, porque afinal ele fazia parte do ciclo de Petrachevsky, enfim. E aí, no último minuto do segundo tempo, chega uma revogação da pena. Diz: não, vocês não vão mais ser fuzilados, vocês vão para a Sibéria fazer trabalho forçado lá, né? E aí, quando tem isso aí, marca ele a vida inteira. 20 anos depois, ele vai escrever sobre isso novamente, né? Então, nesses escritos, né, nas cartas que a gente vê dele para o irmão, ele faz essa questão de uma sensação de não querer perder um minuto, de querer realmente rever a própria vida. Mas a gente só pode morrer em paz, e por sinal, o Dostoiévski foi uma pessoa que morreu muito em paz, né? Anos depois, É né? verdade. Isso foi assim, já mais de 30 anos depois dessa história, mas ele morreu em paz, porque aparentemente a vida dele teve sentido. Sendo que a gente, como é que eu vou atribuir sentido à minha vida se eu não lembro que algo vai varrer tudo que é a morte? A gente simplesmente vai no sentido do social, no sentido do que é o que está bombando, e isso na hora da morte é tão supérfluo, é tão bobo, né? Tão, quando tu tá na cama de hospital, tua beleza, tua inteligência, tua grana não te tira de lá, né? Não te tira. Agora os teus É vínculos te mesmo. animam, né? Então, assim, é saber essa questão, como viver melhor para morrer melhor, né? Eu acho que talvez o mais próximo, né, do antídoto para a morte seja uma vida com propósito, né? Sim, Que sim, aí sim, você, quando a morte chegar, você vai encarar sim. aquela de uma maneira muito diferente. Essa fala toda sobre a questão também que tu trouxe do transtorno depressivo maior e dessa questão do luto, né? Que o luto ele está muito mais focal ali, às vezes, no, eu deveria ter vivido diferente com aquela Hum, pessoa, eu deveria ter dito outras coisas, feito outras coisas e tudo. Isso aí tem um prejuízo psíquico gigantesco, né? E sim, torna esse sim, processo do luto extremamente arrastado, sim. né? Pode.
Não, tem um quadro que agora, que eu tô esquecendo o nome, mas é um quadro que vai retratar a morte de Sócrates, né? Sócrates também foi preso, e Sim, ele foi obrigado a tomar, né, veneno e tal. é, E tem todo, eu esqueci o nome desse quadro, mas se qualquer coisa é fácil de buscar o nome desse quadro, é, que é ele tomando o veneno, né? Mas ao mesmo tempo ele em paz, quase pregando, né? Então assim, quando a pessoa tem uma vida com uhum, sentido, então por exemplo, nem a morte no caso dele, é claro, devia ter seus medos, suas questões, como todos nós temos, mas para ele, o que ele fazia algo que era com sentido para ele, tinha um propósito, ele tinha deixaria um legado e tudo mais, então ele não, os discípulos dele queriam que ele fugisse, não precisa disso, como a gente vê outra figura histórica para muitos, né, como para mim mesmo, né, uma figura transcendente como Jesus Cristo, também houve oportunidade, não, então vamos fugir, não, eu quero encarar isso aqui, né, esse aqui eu vou encarar, essa morte pode vir, né, mas quando a é. pessoa, justamente pela existência ter sido coerente, né, com esse padecimento. Então, eu existi, a minha existência foi coerente, a minha existência teve algum propósito, então o final é menos doloroso. Inclusive, é menos doloroso para aqueles que ficam, né? Quando eu tive uma vida boa, uma vida com propósito, uma vida, não, ok, cumpriu o que deve ser cumprido, isso aqui parece ser mais palatável. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela até está cumprindo uma vida, tendo uma vida boa, digamos assim, mas ela é interrompida, né? Interrompida no sentido de uma morte que é considerada prematura, uma morte Hum. violenta, uma morte traumática, para quem fica é muito difícil. Mas aquela pessoa que vai, às vezes, sei lá, ela tá ali vivendo super bem, mas ela tem 30 anos, mas ela tá vivendo bem, e chega um diagnóstico, ela tem mais consolo de ir, e às vezes a pessoa ao redor nota, poxa, é muito cedo, mas ela não está desesperada por ir, sabe? Então, acho que falta a gente falar mais da vida, vidas com propósitos, para poder realmente chegar numa pacificação em relação a essa pauta que é tão distante, né? É, no fundo eu estava escutando tua fala e eu lembrando que praticamente todas as abordagens que a gente tem da psicologia, elas falam com uma linguagem diferente dessa vida com propósito, né? Você vai Sim, para Rogers, ele fala de viver com congruência. sim, Você vai lá para a psicanálise, eles falam do desejo e todas elas trazem essa vida com propósito e coerente como uma espécie mesmo de antídoto contra a finitude, sim, né? Um antídoto sim, que se não vai curar você, mas te prepararia para sim, fazer essa passagem para sim, onde quer que seja, não é? sim, Mas com perfeito. propósito você passaria melhor. Perfeito, que é até É, mesmo na logoterapia também, quando a gente vai, já que você citou algumas isso, correntes, o Viktor Viktor Frankl, né, Frankl, que passou por é, experiências de quase morte ao ir para campo de isso. concentração, e daí ter que desenvolver, né, o sentido da vida no ambiente hostil, porque a gente fala sentido da vida não é simplesmente, droga, eu não tenho oportunidade de exercer a minha vocação. Tá, mas assim, num campo de concentração, a pessoa também não vai exercer sua vocação, É mas é verdade. encontrar um sentido no seu universo de hoje. E às vezes é isso que vai te dar um ímpeto, vai te dar uma fortaleza para ao sair dali, né, para conseguir realmente não se acomodar naquilo ali. Claro, uma situação de vítima como essa não é sobre se acomodar, mas falando assim, às vezes aos nossos cotidianos vai dar um ímpeto para poder em um outro estado de vida seguir, né, para o que eu quero. Então, isso sobre ter sentido, e, né, sobre viver congruente ou conforme os nossos desejos, enfim, independente da nomenclatura, diz realmente de uma capacidade de adaptação, né, da vida que a gente tem hoje. Como eu me adapto, né, da melhor maneira possível a essa vida, assim, não é, e nada, se adaptar não é ser passivo, não é ser, né, sei lá, tem gente que não é sobre estar bobo alegre o tempo inteiro, né, já que a gente falou sobre sentido, tem gente que acha que uma vida com sentido é uma vida, que uma vida feliz é uma vida rindo o tempo todo, sei lá, se você trabalha com crianças com câncer em um hospital, você vai ver coisas pesadas o dia inteiro, mas tem um sentido aquilo ali. Você se sente fazendo algo nobre, você dá uma contribuição. Então, ao terminar o dia, ainda que tenha sido pesado, mas há uma satisfação com a contribuição e com o seu legado. Então, aquilo ali vai me dando força também, né? É dentro da sua realidade você encontrar o propósito na sua realidade hoje, não na realidade utópica daqui a um tempo, né? É, quando eu entrei na oncologia, as primeiras 2 semanas foi devastador para mim, porque eu até lembro de eu falar para minha supervisora que eu disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque independente de eu estar aqui, da psicologia estar aqui, essas pessoas, elas ou vão encontrar com a morte ou vão escapar da morte. E aí, Uhum. depois ali da segunda e da terceira semana, principalmente observando como
a preceptora fazia as intervenções, foi que eu percebi que era muito mais sobre a vida. As Uhum. pessoas estão ali, elas estão vivas, Sim, né, elas têm o que viver, independente de elas estarem no perfeito. hospital ou não, dentro das limitações, mas elas estão vivas. Sim, E é ali que a psicologia vai, né. perfeito, As pessoas estão ali, elas perfeito. estão vivas. E aí, pronto, mudou tudo para mim. Depois Sim, dessas 2 primeiras semanas muito impactantes, foi que eu sim, comecei a entender que a gente estava ali para justamente para ajudar aquelas pessoas a viver o que elas tinham para viver com um propósito, com uma clareza, com de uma maneira muito e quanto mais elas viviam essa vida com propósito, incrivelmente, mais elas conseguiam passar por aquele tratamento todo sim, de maneira muito melhor. Era incrível, sim, sim. É. incrível. E nessa questão do tratamento, assim, sobre o que você falou, achei muito bacana essa questão, quando você falou sobre a vida, porque no final das contas, quando a gente estuda, por exemplo, cuidados paliativos, é isso mesmo. Não é necessariamente sobre a morte, é sobre a vida, né? Enquanto essa pessoa estiver aqui, há um trato de dignidade, há uma amenização das dores, uma potencialidade, uma potência de alegria, enfim. E quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão já do tratamento oncológico, né, que é um tabu para muita gente, quando você fala, você chega lá, o normal é como se a pessoa pensasse, a gente pense de forma dicotômica, né, tipo, vai morrer ou não vai, né, morte ou Isso. vida. Tipo, o que a gente tem aqui, enquanto caminhamos todos para a morte de uma maneira mais acelerada ou menos acelerada, com consciência ou não, estamos vivos, né, e aí, o que é que no meu cotidiano me traz dignidade? Essa questão de, sei lá, é coisa boba, de tratar o outro pelo nome, de conversar, né? Sabe quando você tá assim num calor muito grande, né? Que a gente é do Ceará, e vem uma brisazinha? Pronto, aquela É, brisazinha me isso. renova o fôlego pro resto do dia, me renova o fôlego pra cá. E essas brisas são necessárias, né? É verdade. Bem, Maria Camila, eu agradeço muito por você ter aceito o convite. A gente está aqui já com o nosso tempo, já Já, estouramos o sim, previsto. sim, Esse assunto é um assunto que muito me interessa e eu vou até dizer, é difícil encontrar alguém com coragem para conversar sobre isso. E sim, eu quero agradecer muito por sua coragem de vir, de conversar conosco e assim é um tema difícil, mas acontece exatamente o que você falou. Se a psicologia não se ocupar de falar sobre ele, uhum, a gente não vai estar pronto para acolher nossos pacientes quando eles chegarem, né, com essas questões. perfeito, Então, eu quero agradecer muito. Deixa aqui também o espaço aberto para você divulgar redes sociais, YouTube. Eu sei que você tem, a gente vai marcar tudo direitinho, mas nada sim, como também a voz para chamar as pessoas. Tem muito conteúdo bacana, você está sempre sim. divulgando e eu queria deixar esse fechamento aqui também para fazer essa divulgação. Ok, obrigada, Rafael. Agradeço muito, muito mesmo o convite também, né? Agradeço por colocar esse tema, né, tão distante das pessoas, na pauta do dia, como você falou. É preciso conversar e se a gente não conversar, quem vai conversar, né? Então, tomar frente assim, na psicologia desse debate. Eu fiquei muito feliz pela sua atitude e feliz de fazer parte também. E, pessoal, quem quiser de algum modo me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é que é a rede social que eu tenho mais ativa, é Maria Camila Moura, né? A gente tem um canal no YouTube também, que é Maria Camila Moura, em que a gente discute literatura, psicologia, né? Temos leituras dirigidas de grandes autores. Temos clube de leitura também, que a gente discute temas, sempre, claro, com viés da psicologia. É um clube aberto a todos, né? Mas as minhas interpretações, elas tendem a ir para esse viés, né, do campo da psicologia. Não tem como a gente fugir, né, disso que a gente se forma, que é o clube de leitura normal. E também escrevo semanalmente para o jornal O Diário do Nordeste. Então, também, quem quiser dar uma lida nos meus textos, também pode encontrar por lá.